Olá pessoal, essa aula de hoje falar sobre os processos de amostragem em inventários florestais. Então, sem dúvida alguma, esse se trata aí de um dos conteúdos mais relevantes quando pensamos nos inventários florestais. Primeiro ponto importante aí em relação aos processos de amostragem seria em relação a compreender as características da floresta e saber se o processo de amostragem, um determinado processo de amostragem, é adequado ou não para realizar o inventário dessa floresta. Isso porque os processos de amostragem vão influenciar diretamente aí o quê? O erro de amostragem, ou seja, a precisão do nosso inventário, e os custos de amostragem. Então, dependendo da nossa floresta aí, do processo de amostragem que a gente utiliza, a gente vai determinar qual seria uma intensidade ótima de amostragem para atender uma determinada precisão requerida. Então, eu vou mostrar exemplos para vocês que a gente tem uma floresta com suas peculiaridades. Se eu utilizo uma amostragem casual simples, por exemplo, eu vou precisar de 40 parcelas, 35, 40 parcelas a minha amostragem. Se eu utilizo uma amostragem sistemática, 17 parcelas já são suficientes. Então, a mesma floresta, só que a escolha de um processo de amostragem vai influenciar aí nessa precisão do inventário e, consequentemente, no número ótimo de parcelas para atender essa precisão requerida. Então, às vezes, com o mesmo esforço amostral, a gente consegue as estimativas dentro da precisão desejada. Então, ressalto aí essa importância de compreender os processos de amostragem quanto à sua aplicação, ou seja, em que consiste cada um deles, em que consiste, quais as situações que recomenda a sua aplicação. Para isso a gente calcular aí as estimativas do nosso inventário. Antes de aprofundar muito aqui no conteúdo, só relatando que é um tema bastante extenso, então esse primeiro vídeo eu vou fazer uma contextualização aí dos processos de amostragem e os demais vídeos dessa série de vídeos que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou falar sobre cada um dos processos de amostragem mais especificamente. Então é onde eu vou falar, entrar em detalhes e em que consiste cada um dos processos de amostragem, quais as situações que recomenda a sua aplicação, quais as fórmulas para gerar as estimativas, ou seja, quais os estimadores, quais as vantagens e desvantagens em relação aos demais processos. Então, detalhar sobre cada um deles nos vídeos que virão na sequência. Adianto, toda a aula utilizei principalmente essas três bases de referências aqui, onde estão mescladas informações dessas fontes. E entrando propriamente agora no conteúdo de processos de amostragem, vamos primeiro relembrar de um conceito, de um termo aí, método de amostragem. Em que consistem os métodos de amostragem? Os métodos de amostragem, pessoal, consistem na abordagem da população referente a uma unidade de amostra. Então, vamos pensar que queremos fazer um inventário florestal e um dos primeiros passos nosso vai ser escolher a nossa unidade de amostra. Então, a gente vai utilizar unidade de amostras de área fixa, por exemplo, parcelas circulares, quadradas, retangulares,
Caso sim, qual o tamanho dessas unidades de amostra? 400 metros quadrados de área? 1000 metros quadrados? Então, qual seria esse tamanho? Ou a gente pode utilizar também métodos de amostragem de área variável, como por exemplo o método de Bitterlich, o método de Proda, o método ponto quadrante. Então, isso, como a gente já viu anteriormente na disciplina, são os métodos de amostragem, como que será cada uma das nossas unidades de amostra. Aqui nos processos de amostragem, já fazemos uma abordagem da população referente ao conjunto de unidades de amostra. Então, vamos pegar as nossas unidades de amostra e vamos distribuir na nossa população, ou seja, vamos fazer arranjos estruturais das unidades de amostra pela população a ser inventariada. Então, os principais processos de amostragem, eles são baseados nessa distribuição que pode ser aleatória, sistemática, ou uma combinação de amostragem aleatória e sistemática. Então, esses diferentes arranjos estruturais é que vão definir cada um dos processos de amostragem. E ressalto para vocês que cada processo de amostragem ele vai ser mais indicado ou não em função das características das florestas. Então, não existe um processo de amostragem melhor do que o outro. Essa indicação, essa escolha de um processo de amostragem vai depender dessas peculiaridades que as florestas, cada uma das florestas apresentam. E isso, consequentemente, vai influenciar na precisão das estimativas e nos custos do inventário florestal. Então, pessoal, esses são os principais processos de amostragem. Então, não vou falar muito aqui sobre cada um deles, eu vou falar nos próximos vídeos, mas só de forma bem sucinta. Amostragem aleatória simples, como o nome diz aqui, as amostras são distribuídas de forma aleatória na área. Então, corremos risco de parte da população, por exemplo, não ser bem representada. Então, se a gente está falando de uma área e principalmente uma área que não tem uma certa homogeneidade, isso pode ser um problema, gerar um problema aí na nossa estimativa. Outra situação, unidades de amostras podem ficar distantes demais uma da outra, dificulta deslocamento, dificulta a localização das unidades de amostra aqui dentro da área. Então, são desvantagens da amostragem aleatória simples. Mas a gente vai ver que tem situações que a amostragem aleatória simples é eficiente. Então, se a população pequena, homogênea, fácil acesso, sem problema algum. Como o próprio nome diz aqui, é um dos métodos mais simples de obter as estimativas. Então, os demais processos de amostragem foram estabelecidos a partir da amostragem aleatória simples. Então, eles buscam o quê? Melhorar a precisão das estimativas e foram desenvolvidos a partir dessa amostragem aleatória simples. Se a gente pega uma amostragem sistemática, pessoal, por exemplo, o que acontece? Apenas a primeira unidade de amostra é selecionada de forma aleatória e as demais unidades de amostras, elas vão seguir um esquema rígido aí de distribuição pela área. Consequentemente, vai ser possível o quê? Garantir uma representatividade da amostra em toda a população. Vai facilitar o quê? Vai facilitar o quê?
localização das unidades de amostras, então reduzir esse tempo de caminhamento entre unidade de amostra, reduzir essa perca de tempo com localização das unidades de amostra, então já garante também aí uma ajuda na redução desses custos. Então já é um processo de amostragem que já é indicado para populações mais extensas, enquanto a amostragem casual simples é recomendado para populações pequenas. Temos aqui a amostragem com múltiplos inícios aleatórios, que é uma variação da amostragem sistemática, onde em cada linha de amostragem aqui vai ter um início aleatório. Vamos ver um outro processo de amostragem de extrema importância aí também, que seria a amostragem estratificada. Então, nessa amostragem estratificada, pessoal, basicamente a gente vai pegar a nossa população e vamos identificar uma variabilidade da variável de interesse. Então, se temos uma variabilidade da variável de interesse, a gente vai dividir essa população de acordo com essa variabilidade aí e gerar estimativas por extrato. Então, consequentemente, a gente está reduzindo a variabilidade dentro dos extratos e vamos tornar as nossas estimativas mais precisas. Então, vamos pensar que, por exemplo, tem um produtor que tem 3 talhões de eucaliptos. Cada talhão de eucalipto aí tem uma idade, um clone, um espaçamento diferente. E, consequentemente, a produção vai ser diferente em cada um desses talhões. Só que o produtor vai contratar você para fazer um inventário da área dele como um todo. Uma alternativa é você realizar uma amostragem aleatória simples dentro de cada talhão separadamente, ou então fazer um único inventário, uma única amostragem, desde que essa única amostragem aqui envolva unidades de amostra dentro de cada um destes extratos. No final, você vai ver que é possível gerar estimativas para os 3 extratos com uma boa precisão e, às vezes, com esforço amostral muito menor do que seria necessário se realizasse a amostragem aleatória simples para cada um dos extratos separadamente. Quando falamos de amostragem estratificada, contribui aí de forma muito significativa para a redução de custos do inventário florestal. Temos outros 2 processos de amostragem aqui, que consiste na amostragem conglomerados, que é a mesma utilizada no inventário florestal nacional, e a amostragem em 2 estágios. Então, esses 2 processos de amostragem já são recomendados principalmente para populações mais extensas, de difícil acesso, porém deve ter uma certa homogeneidade da variável de interesse. Então, eles requerem uma certa homogeneidade aí da variável de interesse. E as vantagens desses métodos aqui, pessoal, basicamente trata-se de que a gente vai concentrar as unidades de amostra em determinados pontos e, consequentemente, isso reduz o tempo de deslocamento, facilita a questão de localização das unidades de amostra e acaba contribuindo aí para a redução dos custos nos inventários florestais, além de facilitar a supervisão e controle desse inventário. Então, basicamente, esses são os principais processos de amostragem utilizados nos inventários florestais. E os próximos vídeos eu vou fazer uma abordagem mais completa sobre cada um deles. Aqui é apenas uma introdução desse conteúdo.
Como eu falei para vocês, pessoal, os processos de amostragem influenciam principalmente nos custos do inventário florestal e na precisão. Então, vamos supor aqui que temos uma determinada população, a mesma população aqui, só que amostrada utilizando diferentes estratégias. Então, vamos ver quais as consequências dessas estratégias aí em relação à precisão do inventário e em relação ao número de amostras utilizado no inventário. Ou seja, esse número influencia diretamente aí no custo desse inventário florestal. Então, vamos pegar aqui a primeira situação. Então, o exemplo foi desenvolvido considerando o nível de probabilidade de 95% e a precisão requerida de 10% para todos os processos aqui. Então, vamos pensar, pessoal, que primeira situação, temos a nossa população e definimos aqui o inventário piloto, onde queremos conhecer a variabilidade dessa população, e foram distribuídas na área 17 unidades de amostra, que são essas parcelas aqui identificadas na cor vermelha. Com essas 17 parcelas, acontece que o erro de amostragem é de 16%. Então, se eu quero atender uma precisão requerida de 10%, essa amostra do inventário piloto aqui de vermelho não foi adequada para atender essa precisão requerida. Então, eu calculei qual seria a intensidade ótima de amostragem, que vocês vão ver em cada um dos processos de amostragem nos próximos vídeos. Então, eu calculei e cheguei que 40 parcelas seria suficiente para atender a precisão requerida. Então, complementei a amostra com essas parcelas em azul. O inventário passou a ser composto de 40 unidades de amostra, azul e vermelho, e com a análise do erro para essas 40 unidades de amostras foi de 10%, ou de 9%. Ótimo, atendeu a precisão requerida. Agora vamos pensar o seguinte: e se fosse adotada outros processos de amostragem, como seria a precisão do inventário? Então, ou será que a gente conseguiria ainda reduzir os custos desse inventário? Então, vamos pegar essa primeira situação, segunda situação, uma amostragem sistemática, onde essas 40 unidades de amostra, onde eu vi que 40 unidades de amostra seria adequado, eu peguei essas unidades de amostra e dividi de forma sistemática na área. Qual seria esse erro de amostragem para amostragem sistemática? Esse erro foi de 7%. Então, estou mostrando que com o mesmo esforço amostral, eu consigo melhorar a precisão da minha estimativa. Isso por quê, pessoal? Porque cada processo de amostragem ele vai se adequar melhor às peculiaridades de uma determinada floresta. Então, se a gente pega essa floresta nossa aqui, ela é uma floresta não homogênea. Então, como eu já falei no slide anterior, florestas não homogêneas não é adequada para amostragem aleatória. Então, só o fato aqui de mudar o processo de amostragem, eu já melhorei a precisão das estimativas. E outra situação ainda que a gente vai ver aqui que é extremamente relevante, vamos pensar aqui esse exemplo, a amostragem estratificada. Então, vamos supor que ao invés de realizar o inventário piloto com 17 parcelas distribuídas na área como um todo, eu fiz aqui uma restrição, ou seja, primeiro dividi a minha área em estratos e garanti
a presença de unidades de amostras distribuídas de forma aleatória em cada um dos estratos. Quando realizados os cálculos aí dessa amostragem, considerando a amostragem estratificada, com essas 17 unidades de amostra, encontrei aqui uma precisão requerida de 9,6, ou seja, dentro da precisão requerida de 10%, que é muito adotada aí nos inventários florestais. Então, eu estou mostrando aqui que o processo de amostragem, a escolha do processo de amostragem, vai influenciar na precisão das estimativas e também vai influenciar aí nos custos do inventário florestal. Então, se eu escolho um processo de amostragem adequado para as peculiaridades aí de uma floresta, eu vou conseguir gerar estimativas com menor erro de amostragem, exigindo aí um menor, quer dizer, estimativas com dentro de um erro de amostragem requerido, exigindo aí um menor esforço amostral e, consequentemente, eu vou reduzir aí os custos desse inventário florestal. Então, pessoal, devem ter plena consciência aqui que a escolha do processo de amostragem, ele vai ser de acordo com as características da floresta. Então, não existe um processo de amostragem melhor do que o outro. A recomendação de um processo de amostragem vai depender das características dessa floresta. Então, pessoal, para desenvolver os vídeos, os próximos exemplos aí sobre os processos de amostragem nos próximos vídeos, eu criei essa floresta hipotética. É uma floresta de 32 hectares, divididas em unidades de amostra de 20 por 20, e dentro de cada uma dessas unidades de amostra, apresenta aí uma variável de interesse, que no meu exemplo aqui seria o volume de madeira. Então, isso em uma população de 32 hectares, 20 por 20, caberia aí 800 unidades de amostras nessa população. Para facilitar a identificação das amostras, estruturei a população em linhas de 1 a 40 e colunas de 1 a 20. E também facilitar a aplicação de outros processos de amostragem, dividir a população em 32 unidades primárias, onde aqui compreende 5 colunas e 5 linhas. Então, unidades primárias compostas de 25 unidades secundárias, e estão numeradas aqui de A até H e de 1 até 4 em algarismo romano. Outra situação aqui que eu criei para essa floresta hipotética. Nossa floresta ela não é homogênea. Eu considerei que apresenta uma variabilidade da produtividade. Então a gente vai ver que esse primeiro extrato tem um menor volume. O segundo tem um volume intermediário e o terceiro tem maior volume. Então se trata de uma única floresta, porém ela não é homogênea quanto à variável de interesse. E então essa floresta aí a gente vai aplicar lá os processos de amostragem e vamos ver qual o desempenho de cada um dos processos de amostragem nessa floresta. Então os próximos vídeos eu discuto aí sobre a aplicação de cada um dos processos de amostragem com suas vantagens e desvantagens, e ainda deixo aqui nos vídeos as respostas de uma amostragem simulada nessa floresta hipotética. Isso para vocês treinarem e encontrarem os valores aí, obter os estimadores.
Então, pessoal, no livro, nos vídeos, eu vou desenvolver o exemplo aí tudo com base na precisão requerida de 10% e no nível de probabilidade de 95%. Então, antes de chegar nos processos de amostragem especificamente, então, conhecer um pouquinho mais aqui sobre a nossa floresta hipotética. Então, tem a descrição aqui da floresta. E aqui algumas sínteses. Então, vamos pensar que essa população aqui, temos uma média de 11,99 metros cúbicos por unidade de amostra. Então, essa é a média por unidade de amostra, que representaria uma média por hectare de 299,72 e o total da população aí de 9.590 metros cúbicos. Então, vamos lembrar desses valores no próximo vídeo, principalmente aqui. A média da população é 11,99 e a média por hectare 299,72. Então, as médias elas são as mesmas, independente se a gente utiliza a amostragem por unidades de amostra, ou por faixas, ou considerando a população estratificada. Então, pessoal, esse aqui é o censo e a gente tem os valores verdadeiros da nossa população. Então, quando fazer a aplicação lá de cada um dos processos de amostragem, a gente vai verificar se as estimativas geradas estão condizentes com a realidade, com a média paramétrica dessa população ou não. Esse exemplo, essas fórmulas para encontrar isso aqui está disponível aí no livro do Pélico Neto. Então, pessoal, o conteúdo do próximo vídeo é sobre amostragem aleatória simples. E como eu falei, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou finalizar esse aqui e o próximo vídeo a gente fala aí sobre esse processo de amostragem. Então, até o próximo vídeo.